Muito bom estar aqui e muito bom ainda é poder ver a igreja do Senhor se levantando para honrar a Jesus, o nosso Salvador. E nós estamos aqui nessa série que eu disse no domingo passado, uma série de 2 capítulos, não é, sobre a Páscoa, e nós chamamos sim essa série de O Preço, porque realmente foi pago o preço. E nós tivemos aí o domingo ali, foi um momento muito lindo. Se você não pôde estar aqui, te convido a ir lá no YouTube e ver essa primeira parte da série, porque nós vamos complementar na realidade aquilo que a gente já iniciou domingo passado. E nós falamos estamos falando na realidade sobre as 7 últimas palavras de Jesus. Jesus, ele passou aí em média 6 horas pendurado naquela cruz. Eu gosto muito de falar que Jesus, ele não foi arrastado para a cruz. Jesus, ele não foi empurrado para a cruz. Na realidade é o que eu acredito e é aquilo que a palavra de Deus diz. E na realidade eu gosto de fomentar e fortalecer que os soldados ali não tiveram nenhum problema com Jesus para crucificá-lo, porque Jesus mesmo foi quem se entregou. Jesus mesmo foi quem colocou os seus braços na posição para ser crucificado. Jesus mesmo foi quem se colocou no meu lugar e no seu lugar por causa ali do meu pecado e do seu pecado. E a crucificação e a ressurreição de Jesus, elas são um marco para o cristianismo. Para mim e para você, se você quer saber sobre cristianismo, é você falar sobre a cruz e sobre a ressurreição, falar sobre a morte e a vida de Jesus. Eu acredito muito que esse presente que Jesus nos deu na Páscoa e celebrado pela Páscoa, a Páscoa na realidade, nós podemos ver dois fatos históricos e bíblicos que marcaram a humanidade, não é, que aconteceram durante a Páscoa, que uma foi lá no Egito, quando houve a libertação do povo de Israel durante a Páscoa, e a outra foi exatamente no Novo Testamento com Jesus Cristo, quando ele realmente se entrega na Páscoa. E eu falei domingo passado que apesar de ter sido de graça, a bênção chegar nas nossas vidas da salvação, não quer dizer que não foi pago um preço. Não quer dizer que alguém não pagou esse preço para que eu e você venhamos receber de graça. Pode ter certeza, se você recebe um brinde em uma loja, se você recebe um gift em algum lugar, um presentezinho em algum lugar que você foi, pode ter certeza que alguém está pagando, ou você mesmo está pagando embutido naquele preço que você está ali entregando. E não é diferente aqui. Jesus Cristo, ele pagou esse preço, e ele pagou o preço para nos dar de graça aquilo que eu e você nunca poderíamos pagar, nem que nós vivêssemos 24 horas do nosso dia, desde o dia do nosso nascimento até o nosso último dia de vida, nem que nós passássemos a vida toda fazendo bondades, fazendo boas ações, entregando cestas básicas, nem atravessando a velhinha na rua, nem fazendo qualquer coisa de benefício para alguém, nós não conseguiríamos comprar a salvação. Nós não conseguiríamos comprar o perdão pelos nossos pecados, nós não conseguiríamos ser livres da morte, nós não conseguiríamos vencer a morte pelo nosso próprio sacrifício. Por quê? Porque para vencer a morte precisava de alguém perfeito, precisava de alguém imaculado, precisava de alguém santo, precisava de alguém que é simplesmente Jesus. Fala comigo assim, Jesus. E Jesus, ele pagou esse preço. Eu quis também trazer a menção de que na realidade a Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com chocolate. Até brinquei no dia que não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho. Coelhinho não põe ovo, que ele não é ovíparo, não é? E muito menos põe ovo de chocolate. Mas o mundo está, olha, mas se você quiser me dar ovo de Páscoa, eu recebo, tá bom? Tô brincando. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que nós precisamos trazer à tona aquilo que Jesus, ele fez na cruz do Calvário. E a primeira palavra que Jesus falou ali na cruz do Calvário, no começo das suas 6 horas de martírio ali naquela cruz, e teve vários fatos interessantes que eu não vou poder adentrar aqui novamente, mas que são
imprescindíveis para você entender o significado da cruz do Calvário. E aí você vai lá e assiste, mas a primeira palavra foi Pai, perdoa-lhes, né? Onde ele fala, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, né? E aí no sentido de que esse preço que Jesus pagou e a Páscoa significa o que? Deus perdoando os meus pecados e os teus pecados. A segunda palavra que Jesus fala, ele fala para aquele ladrão da cruz, ele fala, hoje ainda estarás comigo, aonde, gente? No paraíso. E isso trazendo o significado que Deus, que o sacrifício de Jesus, né, e a Páscoa significa que Deus ele preparou um lugar ali no paraíso, ou seja, ali ao lado dele, porque paraíso só é paraíso por causa da presença de Deus. Terceira palavra de Jesus, que Jesus diz é, mulher, aqui está o teu filho. Ele olha ali para Maria, pendurado no madeiro, ele olha para Maria, sua mãe, e vê o único discípulo que estava ali, testemunhando a morte na cruz, que se chama João. E naquele momento ele vira para a mãe dele, Maria, e diz assim, mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. Naquele momento ele fecha um ciclo de cuidado para com a mãe dele, que provavelmente já era viúva. A quarta palavra que Jesus ele declara, ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? E ali naquele momento de dor e aflição, Jesus, ele mostra para a gente que aquele sacrifício e que a Páscoa significa que ele tomou sobre si a multidão dos meus pecados e dos teus pecados, ou seja, ele realmente sentiu a dor da multidão dos meus pecados e dos teus pecados, mas não somente de todos aqueles que eram antes dele, durante o tempo dele e aqueles que ainda viriam após ele. E aí a gente continua agora com a quinta palavra de Jesus. E Jesus ele fala, a quinta palavra está ali, né? bem pequenininha, mas muito forte. Jesus ele vira num momento de dor ali, né? E olha ali para baixo e diz assim, tenho sede. Fala comigo assim, tenho sede. E a primeira coisa que vem à minha mente e que eu posso captar da palavra de Deus é que esse tenho sede de Jesus significa duas coisas. A primeira é que Jesus ele realmente experimentou com exatidão as nossas dores físicas, as nossas dores materiais, mas não somente delas. Ele também teve a sede das dores emocionais e espirituais que eu e você temos no nosso dia a dia. Eu não sei o que você pensa, mas aquele vazio que você sente todos os dias, na realidade nada mais, nada menos é do que o teu espírito clamando pela presença de Deus. Na realidade, a angústia que você sente no seu dia a dia, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe para onde ir, quando você não se dá conta da diversidade de coisas que estão ao seu redor e você se sente aflito, e você sente medo, e você está ansioso, na realidade tudo isso que você está vivendo é simplesmente o teu espírito sentindo saudade de Deus, sentindo saudade da presença de Deus. É interessante porque essa palavra tenho sede, ela tem uma frase, uma expressão, tenho sede, e ela tem duas palavras. No grego ela ainda é menor ainda, ela apresenta uma palavra somente. E o que eu acho lindo em tudo isso é porque naquele momento de aflição existia uma cultura na época que era para poder dar alívio àqueles que eram sacrificados com tamanha dor. E os soldados eles costumavam oferecer para aqueles que sofriam da crucificação um tipo de bebida, que era uma bebida de vinho misturado com vinagre. Vinho com vinagre. A palavra de Deus fala em João 19, 28 e 29 assim: havia ali um jarro de vinagre, então eles embebedaram uma esponja nele, colocaram a esponja em um talo de ísopo e levaram aos lábios de Jesus. É interessante perceber que João ele menciona isso e fala que no primeiro momento existe uma rejeição daquela bebida, mas Marcos, fala comigo assim, Marcos, o evangelista Marcos, ele traz uma outra informação importante. Ele naquele momento, quando ele recusa, ele está falando, olha, eu não preciso ser suprido por coisas humanas. Mas no segundo momento, ele aceita tomar daquele
ísopo, daquela esponja embebida de vinagre e vinho, para cumprir aquilo que se falava nas profecias em Salmos 69, 19 a 21, que diz assim: você sabe como eu sou desprezado, desonrado e envergonhado. Todos os meus inimigos estão diante de você. O desprezo partiu meu coração e me deixou desamparado. Procurei simpatia, mas não havia. Consoladores, mas não encontrei. Jesus, né? Colocaram fel na minha comida e me deram vinagre para matar a minha sede. Naquele momento, Jesus ele está dizendo, quando ele fala tenho sede, ele diz assim: olha, eu experimentei na forma humana as tuas dores. Deixa eu falar uma coisa para ti. Às vezes você pensa que está sozinho no mundo sofrendo aquela dor, a dor de um desemprego, a dor de ter a perda de um familiar, a dor de uma doença, a dor de alguma coisa que está roubando ali tua energia e a tua capacidade até mesmo de pensar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Deus na forma de homem, ele passou por necessidades aqui na terra de livre e espontânea vontade, para mostrar para mim e para você que existe sim um poder no nome de Jesus, que existe sim um poder na cruz do Calvário, onde hoje está vazia. E o que eu acho mais lindo são as conexões da Bíblia. A Bíblia ela é tão conectada, porque se você prestou atenção no que eu falei alguns momentos atrás, Jesus ele recebeu, os soldados pegaram uma esponja, que na época era chamada de ísopo, é como se fosse aquelas buchas, né? E eles colocaram aquele vinagre e vinho. Só que se você olhar há milhares de anos atrás, você vê exatamente ali, quando Moisés vai libertar o povo do Egito, o povo marcando os umbrais das portas com sangue do cordeiro. Com que, gente? Com sangue. Mas com que eles passavam o sangue? Com o ísopo. A mesma esponja ou bucha que Jesus recebeu aquele vinagre, aquele vinho. A Bíblia é toda conectada. Mas Jesus ele fala de uma sexta palavra. Ele fala, e foi falado aqui já, não é? Ele fala assim: está consumado. Fala comigo assim: tetelestai. Tetelestai é uma palavra em grego que significa está consumado, está terminado, está acabado. Mas não somente isso. No Novo Testamento essa palavra ela era colocada nos recibos de pagamento. Essa palavra, quando alguém terminava de pagar uma dívida para o credor, essa palavra era meio como se fosse aquele carimbo que a gente recebe na loja, pago. Pronto, essa palavra significava foi pago o preço. Então, da mesma forma que foi pago o preço, quando alguém naquela época comprava uma mercadoria, comprava um jumento, comprava um cavalo, um camelo, comprava alguma coisa, e eles tinham um recibo, e eles marcavam aquele recibo com tetelestai. Eu quero dizer para você que Jesus marcou a minha vida e a sua vida pelo Espírito Santo de Deus, marcando a minha vida e a tua vida, dizendo assim: ei, foi pago um preço por esse aqui. Deixa eu falar uma coisa, ei, quando Deus olha para você, Ele não olha mais para você somente como você, Ele olha para você e diz assim: olha, Jesus pagou o preço por ele, esse aqui é marcado pelo sangue, essa aqui é marcada pelo Espírito Santo de Deus, essa aqui tem a marca da promessa. Eu quero falar para você que a Páscoa ela significa isso, ela significa que você tem a marca da promessa, que você tem a marca de Deus em você. A grande questão hoje é se nós estamos vivendo a Páscoa. A grande questão hoje é se nós estamos entendendo que é o significado de estar consumado, que Ele fez tudo o que precisava fazer para a minha salvação e para a tua salvação. Ei, ninguém consegue comprar a salvação. A salvação ela não vem por boas obras, a salvação ela não vem por linhagem de pessoas, a salvação ela não vem por religião, a salvação não vem por rituais, não vem por nada disso. A salvação ela só vem através da fé em Cristo Jesus. Vem por essa graça que Ele nos concede. A palavra de Deus fala aqui em João 19:30. Ao receber a bebida, Jesus disse: o que, gente?
está consumado. Com isso, ele abaixou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus, ele aqui na realidade, ele termina a obra para a qual ele foi chamado. Jesus aqui, quando ele fala está consumado, ele não está falando que acabou o ministério dele. Ele não está falando que agora eu vou morrer. Ele não está falando que agora não tem mais o que fazer. Na realidade, essa palavra está consumado, ela é a palavra que pode ser entendida e compreendida como a de maior glorificação que existe. Por quê? Porque ele fala, olha, eu terminei o que eu vim fazer. Agora vivam. Agora vivam. Escolha a vida. Escolha a vida. E quantas vezes nós decidimos escolher tantas coisas erradas na vida? Quantas vezes nós decidimos escolher não estar na igreja? Quantas vezes nós colocamos dificuldade para ler a Bíblia? Quantas vezes nós colocamos dificuldade para orar? É porque eu estou muito cansado, é porque eu trabalhei muito, é porque isso, é porque aquilo. Mas para ganhar dinheiro ninguém coloca dificuldade. Acordo cedo, durmo tarde, cavo buracos no chão para encontrar petróleo. Para poder conseguir as coisas, para poder ter uma fama, para poder ter um status, para poder ter a vida que se quer, do jeito que pensa, sem se importar com o que está acontecendo ao seu redor. Quantas vezes nós não entendemos essa palavra está consumado? Quantas vezes nós não compreendemos que isso aqui significa que Jesus, Deus, que às vezes, eu acho que às vezes foge da compreensão humana. Quando a gente fala Jesus, a gente está falando sobre Deus. Então Deus, ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ei, Jesus Cristo, quando ele se entregou, não foi uma outra pessoa não. Jesus Cristo é Deus. Fala comigo assim, Jesus Cristo é Deus. Não, fala mais alto, Jesus Cristo é Deus. Ou seja, a crucificação ela não derrotou Jesus. A crucificação ela não simplesmente extinguiu Jesus, não. A crucificação na realidade ela exaltou Jesus. Por quê? Porque Jesus ele vence a morte. Porque Jesus ele dá liberdade ao cativo. Porque Jesus ele dá visão ao cego. Porque Jesus ele é a resposta da minha vida, da tua vida. Sabe qual é o meu convite hoje para você, meu irmão, minha irmã? Não é que você venha celebrar uma Páscoa uma vez por ano, mas que você venha celebrar a Páscoa todos os dias da sua vida. Que você venha entender que a Páscoa não é um feriado, que a Páscoa não é um momento de retiro simplesmente, mas a Páscoa é um estilo de vida, porque é quando eu olho para aquilo que Jesus fez, que a minha vida começa a ter sentido. Sabe o que está por trás dos consultórios de psicologia? O que está por trás das salas de aconselhamentos? Pessoas vazias que não sabem por que estão vivendo. Pessoas sem propósito. Pessoas sem sentido na vida. Pessoas que simplesmente estão caminhando na terra e estão simplesmente sobrevivendo, tentando. Estou apostando, vai ali, vai agora aqui, vai agora lá, agora ali, agora acolá. Ei! Deus não te chamou para ser apostador. Deus não te chamou para você tentar a vida. Deus não te chamou para você arriscar e ficar arriscando feito um doidinho. Ei, Jesus, ele te chamou para você viver uma vida em abundância, viver uma vida plena, viver uma vida consciente, com propósito, com sentido de vida. Às vezes as pessoas elas não entendem. Eu sei que cada um tem um tempo e uma estação na vida, mas às vezes as pessoas chegam quando tá, sabe quando tá já o bagaço. Quem já teve que nem um bagaço na vida aqui, além de mim? Eu já tive já um bagaço do bagaço. E às vezes as pessoas só vêm procurar ajuda
quando já perdeu tudo, quando já sofreu tudo, quando já não tinha mais nada o que acontecer, quando pegou a pior doença, quando aconteceu a maior desgraça, quando faliu financeiramente, quando não sei o que, e diz assim: meu irmão, você não precisa disso para poder chegar a Jesus. A vida é um acumulado de escolhas. Para de justificar as tuas vindas ou as tuas não vindas para a igreja. Se você quer conhecer a Deus, meu irmão, você precisa se conectar com as pessoas de Deus. Mas o teu problema é porque você está escolhendo pessoas que têm outro estilo de vida. Você está escolhendo para ser os teus melhores amigos, tuas melhores amigas, pessoas que não tem mais uma conexão com aquilo que tu vive. Para de achar que a tua vida vai melhorar quando simplesmente você vir para a igreja, entrar e sair no domingo. Ei, isso é a maior furada que existe, gente. Isso aí é autoenganação. Não, é porque eu vim domingo. Aí eu venho, sento, saio para jantar com a galera, vou para casa, minha semana continuou numa boa, nice aqui, ó. Vamos lá, uma semana de boa, mas domingo eu tenho que ir lá porque... Ei, para de se auto-enganar. Para de viver uma mentira, porque tu só vai conseguir viver a Páscoa, tu só vai conseguir viver a vida que realmente Deus preparou para ti no dia que, irmão, posso falar? No dia que tu tiver vergonha na cara e dizer assim: cara, eu preciso mudar de postura, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, eu preciso sair do meu casulo, da minha caverna. Quantas pessoas aqui estão vivendo em uma caverna e repete os mesmos erros esperando resultados diferentes? A Páscoa fala sobre transformação. A Páscoa fala de um corpo que estava morto e de um corpo ressurreto. É o que Deus quer fazer contigo, meu irmão. É o que Deus quer fazer contigo, minha irmã. Ele quer transformar esse teu corpo que está sofrendo, que está acabado, que está morto, e você está como um morto vivo, andando pela vida, fazendo as coisas porque a sociedade diz que é desse jeito, porque veio da tradição da minha família, porque eu aprendi dessa forma, porque eu acho que é assim. E você está perdendo o feeling, está perdendo tempo. Você está perdendo tempo porque você não está lendo a palavra e você não está entendendo o que Deus fala, mas você está vivendo pelos seus próprios preceitos, seus próprios entendimentos. A palavra de Deus fala: não se apoie no seu entendimento. Ser inteligente é muito bom. Ser inteligente é uma expressão da capacidade de Deus em mim e você. Mas quando a inteligência ela barra a voz do Espírito, ela se transforma em burrice. Porque eu sei, porque eu posso, porque eu tenho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho aquilo outro. A vida é muito curta para você apostar em coisas tão passageiras. A vida é muito curta para você permanecer repetindo a mesma ignorância. E quando eu falo para você, eu estou falando para mim em primeiro lugar, porque eu preciso dessa palavra. O primeiro que precisa dessa palavra aqui não é você não, sou eu. Eu preciso dessa palavra todo dia. Eu preciso viver a Páscoa todo dia. Eu preciso permitir com que o sangue do Cordeiro de Deus ele esteja presente no meu café da manhã, no meu almoço, no meu jantar, enquanto eu durmo. Sabe por quê? Porque eu sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, sozinho eu não sou nada. Eu preciso de Deus. A Páscoa fala sobre dependência. A Páscoa não fala sobre independência. A Páscoa fala que eu admito que eu não posso viver a vida sem Deus. A Páscoa ela fala que um dia aquele que era santo, perfeito, aquele que é e que sempre será santo e perfeito, ele entregou a vida para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Por isso Jesus ele fala: está consumado, tetelestai, tetelestai, tetelestai. A grande diferença está: nós estamos vivendo o tetelestai.
ser humano, a raça humana, ela ama se ludibriar. Não, eu estou fazendo isso porque minha mãe, porque meu pai, porque meu amigo, é para a sociedade, é a economia. Não, meu irmão. É porque você está dando vazão à sua carne. É porque você está dando vazão e abertura ao egoísmo, ao egocentrismo, à vaidade. E entenda, isso aqui não é uma palavra de condenação, mas isso é uma palavra de vida. Sabe por quê? Porque aquele que te ama, ele fala o que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. A igreja não é um local de simplesmente recebermos palminhas e dizer good job, bom trabalho. Não. A igreja é um local de melhoramento, restauração, transformação, libertação. O detalhe, sabe qual é? Só é liberto, só é curado, só é transformado aquele que quer, verdadeiramente quer ser livre. Ser livre é a melhor coisa que tem. E ser livre não é simplesmente fazer o que se quer, mas é você saber dizer não àquilo que não é bom. E Jesus, ele fala a sua sétima palavra. E ele fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E nesse momento, o sacrifício de Jesus, a Páscoa, tem um significado nessa frase de Jesus, de que Deus expressou o mais alto nível de amor para o resgate meu e seu. A Bíblia é altamente conectada, como eu já falei. Essas palavras de Jesus estão aqui em João 10, versículo 14 e 18. Diz assim, Jesus falando: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me... Primeira coisa, se eu sou ovelha e se você é ovelha, nós conhecemos nosso pastor. E conhecer nosso pastor significa conhecer a palavra de Deus. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste curral, mas eu devo fazê-lo para eles também. Eles também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. A razão pelo qual meu Pai me ama é que eu dou a minha vida, e apenas para retomá-la, para renascer de novo. Olha a conexão da Bíblia, gente. Olha a conexão da Bíblia, gente. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para apresentá-la e autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Em outras palavras, Ele voluntariamente se entregou para nos redimir. O que seria o ato mais difícil que você conseguiria realizar na sua vida? O que seria? Pensa agora. O que seria realmente difícil assim, Jorge? Isso aqui eu não aguento nem pensar. Isso aqui eu não conseguiria fazer de forma alguma, porque isso ia me doer muito. Eu amo aquela ilustração que conta que um pai um dia, ele saiu para o trabalho e resolveu levar o seu filho para o trabalho. E o trabalho dele era subir e descer a ponte para que os barcos passassem pelo rio e para que os carros passassem pela ponte. Então ele fazia sempre isso. Em um belo momento, via aquele barco gigantesco passando por aquele rio, e ele tinha que baixar a ponte, tinha que subir a ponte. Só que naquela fração de segundos ele tinha perdido de vista o seu filho. E seu filho estava exatamente no local onde, se ele fechasse a ponte, ele esmagaria o seu filho.
E se ele erguesse a ponte, se ele erguesse a ponte, ele mataria o seu filho. E se ele baixasse a ponte, ele acabaria com todas as pessoas daquele barco. E naquele momento, ele resolveu entregar a vida do filho para que muitos outros vivessem. Essa é a ideia da cruz do Calvário. Ele resolveu sacrificar um por todos. Ele resolveu se sacrificar para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Essa foi a maior dor de todas. Ei, podemos falar muitas coisas na vida, sabe, gente? E dizer que nossas dores são grandiosas, são muito fortes, mas nada se compara à multidão de pecados que Jesus passou ali naquela cruz, carregando. Na realidade, pode tirar aqui para mim. Na realidade, gente, naquele momento, Jesus ali naquela sexta-feira, ele ceia, ele institui a Páscoa, institui a ceia ali do Senhor. Naquele momento ele é preso, ele é vendido ali por aquelas moedas de prata, por Judas, ele se enforca. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Ele é levado, ele é julgado, ele é açoitado, ele é humilhado, ele é ultrajado, é colocado uma coroa de espinhos, espinhos de acácia. Espinhos grandes, gente. Não era espinhozinho, não, é espinho grande. Naquele momento ele é levado para ser chicoteado. Ele é crucificado. Seu sangue é esvaído. Ele é retirado do madeiro. Ele é levado para uma gruta. Ele é enterrado. Os apóstolos, eles aparecem depois de um tempo lá. Maria Madalena, ali ela vai e não encontra mais o corpo. Jesus é ressurreto. Mas naquele dia da morte de Jesus aconteceu uma coisa que marcou muito. Ao meio-dia, tudo ficou escuro. Foi um momento de maior escuridão. Foi o momento onde a criação crucificou o Criador. Foi o momento de rebelião mais ultrajante, mais doloroso que existiu. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Eu queria que você pudesse, de uma forma bem específica, você pudesse pensar nesse dia da cruz do Calvário, nesse amor. Queria que você realmente visse esse tempo em que Jesus ele pagou o preço pelo aquilo que você fez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 5 minutos atrás, há 1 minuto atrás. Eu queria que você pensasse agora que a palavra de Deus fala que quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados de coração, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de toda injustiça. E eu queria que você pensasse o que você seria capaz de fazer por Jesus. Nesse momento eu queria que você trouxesse a sua mente ao seu coração. O que você seria capaz de fazer por Jesus? Ainda de olhos fechados, eu quero te falar que Jesus, Ele não precisa que você faça mega esforços. Jesus, Ele não quer o seu dinheiro. Jesus, Ele não quer que você simplesmente largue tudo que você tem e vá ser missionário na África. Não. Tudo que Jesus, Ele pede para você: me dê o seu coração. Me dê o seu coração.
Talvez hoje você está aqui e você nunca entregou o seu coração de uma forma tão consciente como você está tendo hoje. E talvez tudo que você precise na sua vida hoje é entregar o seu coração. Se você hoje diz assim: Jorge, eu nunca entreguei meu coração a Jesus de uma forma plena. Talvez eu não sei nem se eu consiga fazer isso, mas eu gostaria de fazer isso. Se você hoje está aqui e você deseja entregar o seu coração a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão esquerda bem alto, todos os olhos fechados. Amém, minha irmã. Amém, minha irmã. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Levanta a tua mão se você é essa pessoa. Pode levantar. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Pode levantar a sua mão se você é essa pessoa. Você estava afastado dos caminhos do Senhor e você quer hoje voltar aos caminhos de Deus. É só você e Ele. Levanta a tua mão esquerda se você é essa pessoa. Levanta a tua mão esquerda se... Amém, minha irmã. Levanta a tua mão esquerda, meu irmão. Levanta a tua mão esquerda se você é essa pessoa. Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. Tem mais alguém hoje aqui que quer dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus? Amém, minha irmã. Estou vendo tua mão também. Aleluia, Deus. E eu gostaria que todos aqui, de olhos fechados, todos juntos, inclusive você que levantou sua mão, pudessem fazer essa oração de entrega a Jesus. Repete comigo, com toda a tua consciência, a seguinte oração, que diz assim: Jesus, hoje eu decido te entregar o meu coração. A minha vida, a partir de hoje, pertence a Ti. Me ensina a viver a Páscoa todos os dias da minha vida, porque hoje eu reconheço e confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Que o Teu Espírito Santo entre hoje na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão.